No dia de hoje venho mostrar-vos esta nova proposta do Partido Social Democrata para dar mais detalhe a esta nova lei de repatriamentos e vamos perceber exatamente o que é que o Partido Social Democrata quer fazer, quais é que são as novidades introduzidas por esta lei, se é que há algumas, e fazer uns comentários sobre este tema. Vamos então ver. Ora, como eu dizia, o Governo quer aumentar de 60 dias para 18 meses a detenção de imigrantes indevidamente documentados e, portanto, tem aqui, eu acho que essencialmente o que é importante perceber é que há sim passos interessantes a serem dados na direção certa, eu não digo que não, mas essencialmente estamos sempre a falar de algo bastante limitado, algo muito dentro do politicamente correto, ou o aumento de prazos, ou enfim, a mudança de alguns procedimentos para ficar tudo na mesma, porque na prática muda pouca coisa e precisamos de uma mudança radical do ponto de vista da imigração, parece-me. O Executivo diz que a medida pretende garantir maior eficácia nos processos de afastamento e evitar fugas de imigrantes. E temos, o Governo está a preparar alterações à lei de retorno, de repatriamentos de imigrantes. A TVI e a CNN Portugal sabem que vai passar de 60 dias para 1 ano e meio o período de detenção de estrangeiros que não estejam devidamente documentados. Segundo o Governo, a medida pretende garantir maior eficácia nos processos de afastamento para evitar fugas de imigrantes, como foi o caso de cidadãos marroquinos com entrada ilegal em Portugal a 8 de agosto que fugiram após serem libertados. Lá está. E esta questão nem é só as pequeníssimas alterações que são feitas em termos legais que vão gerar pouquíssimos resultados. A questão é de onde parte a lei exatamente, e esta lei parte da ideia de que o problema em Portugal é apenas, única e exclusivamente a imigração ilegal. Ou seja, se de repente nós expulsarmos alguns ilegais que evidentemente têm que ser expulsos, isto não deveria sequer ser matéria de debate ideológico e político. Ilegalizarmos os restantes que nós acharmos por critérios arbitrários que têm que ficar, o problema está resolvido. A questão é que as tensões sociais que estão a ser criadas, a descaracterização do país, os custos da imigração que são consecutivamente ignorados por quem produz determinados estudos em função da comparação daquilo que os imigrantes contribuem para a segurança social e aquilo que recebem de subsídios, portanto trocas diretas, como se não houvesse mais custos não associados a esta troca direta entre descontos e subsídios atribuídos. Se não levarmos tudo isto em consideração, quase que dá a entender que o problema é só a imigração ilegal, quando nós sabemos que não é. Houve muitas pessoas que se legalizaram de forma ilegal, que não se deveriam ter legalizado. Há muitas pessoas que estão cá e não deveriam ter, porque a imigração não tem só que ser legal, tem que ser legítima aos olhos da nação que acolhe, porque há uma nação que acolhe. E a questão é que os liberais deixam convenientemente de fora a ideia de que existe uma nação, essa nação acolhe, e essa nação tem o poder em última instância de, sem qualquer justificação, dizer, meus amigos, a partir de agora já não são bem-vindos a Portugal, o que não quer dizer que isso não possa ser feito de forma decente, de forma humana, mas em última instância quem manda na casa são os donos da casa e, portanto, isto são apenas pequeníssimas alterações, mas vamos ver as restantes. Segundo o Governo, a medida pretende maior eficácia nos processos de afastamento e evitar as fugas de imigrantes, portanto isto já foi lido. Outra das alterações em estudo prevê o alargamento do período de interdição de entrada em território nacional para cidadãos expulsos, que pode passar de 2 anos para 5. Meus amigos, se os cidadãos foram expulsos, temos que deixar as consequências claras de que não compensa entrar ilegalmente em Portugal. E, portanto, entram ilegalmente, os meus amigos têm que compreender que não voltam a pôr cá os pés. E quando compreenderem isso, vocês vão ver que muita da imigração ilegal vai ser interrompida. A imigração ilegal. No caso da legal, se vêm pessoas à procura do Estado Social, etc., nós dizemos, fechamos a torneira e acabou. E não temos que dar justificações. Os contribuintes não têm que andar a financiar a presença de pessoas que muitas delas não querem fazer nada. Essa é que é a verdade. O diploma deve também eliminar a notificação para o abandono voluntário do país. Segundo o que foi possível apurar, esta etapa tem dificultado a atuação das autoridades, uma vez que muitos imigrantes acabam por desaparecer após serem notificados, tornando impossível a sua notificação. Quem diria, não é verdade? Quem é que diria que uma pessoa que veio de outro país e que recebe uma notificação para abandonar de forma autónoma o país, em última instância, depois até de ouvir declarações como foram, por exemplo, as de Leitão Amaro,
que houve a ideia de que Portugal não tem meios para expulsar estas pessoas e que as notificações de abandono voluntário do país não vão ter nenhuma correspondência para que se force essa ideia do ponto de vista dos meios do Estado, porque não os temos, segundo admitiu Leitão Amar. Quem é que diria que estas pessoas iam pegar no papel, rasgá-lo, enfiá-lo no caixote do lixo e pôr-se a andar para procurar um sítio onde possam estar mais descansados do ponto de vista da sua localização por parte dos serviços do Estado? E, portanto, em última instância é importante compreender, isto são pequenos passos dados na direção certa, não digo que não, mas enquanto não mudarmos a tónica do ponto de vista da iniciativa legislativa e compreendermos que o problema não está só na imigração ilegal, que se calhar hoje em dia é uma pequeníssima parcela da imigração em Portugal, até porque nós compreendemos verdadeiramente que regularizar toda a gente não é uma forma de tratar da imigração ilegal. Isso parece-me ser o equivalente a dizer, bom, houve várias pessoas que mataram alguém e, portanto, uma boa forma de nós baixarmos o número das pessoas que mataram alguém é dizermos que essas pessoas não mataram alguém do ponto de vista da legislação e do ponto de vista das caracterizações estatísticas que damos a assassinos. Ou seja, deixam de existir assassinos? Não, não deixam. Nós passamos a chamar-lhes outra coisa qualquer do ponto de vista estatístico e, portanto, legalizar em massa não é a solução para a imigração. A solução para a imigração na Europa são repatriamentos em massa e vão ter que acontecer, e enquanto não mudarmos a tónica da iniciativa legislativa em Portugal e no resto da Europa, isto vai continuar a acontecer e vamos continuar a tratar a imigração ilegal como se fosse o único problema do ponto de vista migratório. Terá que acontecer e deixem-me que vos diga, isso já está estudado por várias pessoas e está a ser implementado em alguns países da União Europeia. Do ponto de vista logístico, é perfeitamente possível repatriar. No caso de Portugal não são milhões, porque não teremos milhões no plural, teremos 1.700.000, 1.900.000, se calhar já teremos 2 milhões, talvez 2 milhões de estrangeiros, não sei, hoje em dia é difícil saber as estatísticas, como tudo em Portugal, mas isto é particularmente grave, mas seguramente que teremos centenas de milhares de pessoas para enviar. E é perfeitamente possível do ponto de vista logístico, vai compensar do ponto de vista económico, porque há muitas pessoas que não estão a produzir absolutamente nada e que estão a trazer gastos para o Serviço Nacional de Saúde, que estão a criar necessidades em outros serviços públicos, que estão a causar dumping salarial, que em última instância causam também o aumento das rendas, porque ninguém me diga que se estagnarmos a oferta e triplicarmos a procura que não acontece absolutamente nada. Evidentemente que aumenta o preço das casas e, portanto, sintetizando e terminando este vídeo, vai ser importante mudar a tónica da legislação. Esta legislação do PSD até pode ser aprovada e dar alguns passinhos na direção certa, mas em última instância vai se tornar absolutamente irrelevante e é apenas mais uma forma de circo mediático em termos políticos para o PSD dizer, olhem para nós, estamos a tratar do problema da imigração. Aliás, o Luís Montenegro e o Hugo Soares até acreditam que o problema está resolvido, portanto, depois não digam é que não foram avisados quando chegar as próximas legislativas, porque os meus amigos estão avisados, já tiveram experiência e, portanto, só cai quem quer. Era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Têm as redes sociais do MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.